Bom dia, turma. Como vocês estão? Ah, só o Fagner. Ah, sim. Fagner, Mariana, Jonathan, bom dia, Nelson. Achei que estava todo mundo em silêncio aqui. E aí, como vocês estão? Fizeram boas provas semana passada? Ah, ninguém me respondeu, então não fizeram boa prova não, pelo jeito. Ah, tá, quer fazer a de artes, né? Tá chegando, daqui a pouquinho, daqui 2 semanas a gente tem prova, né? É, daqui 2 semanas. Ah, que bom. Menos mal, né, Nelson? Então, vamos começar. Assistir o documentário que eu coloquei no Classroom, dia 25. É um documentário sobre Rudolf Laban. Deixa eu colocar um trecho aqui para a gente ver. Não, né? Eu postei dia 25. Foi antes das provas, né? Porque semana passada a gente não teve aula por causa das provas. Aí a nossa última aula foi no dia 25. Aí eu coloquei lá no Classroom. É, pois deixa eu colocar aqui um pedaço para a gente ver só o começo. E o tema da nossa aula de hoje, a gente vai continuar falando sobre dança. Só que aí, ao invés de falar, a gente falou da Pina Bausch na aula passada, falamos um pouquinho sobre movimentos voluntários e involuntários do corpo. Aí agora a gente vai falar sobre Rudolf Laban, que foi um dos outros grandes criadores da dança moderna, né? Ele fez vários estudos sobre o movimento corporal e por aí vai. Então eu vou colocar aqui um vídeo, eu vou botar o link também, caso você não consiga ver por conta da internet, tá? Mas esse vídeo, ele já está lá, tá o documentário completo, aqui eu vou mostrar só um trecho. Mas eu coloquei no Classroom já. É nesse mundo que nasceu Rudolf von Laban, bailarino e coreógrafo húngaro, um dos responsáveis pelo surgimento da dança moderna. Laban acreditava que o movimento aumenta a compreensão do comportamento, enriquece a responsabilidade individual e a integração da personalidade. Eu estou tentando relembrar os tempos entre 38 e 40, quando eu estive na escola de dança do Jos Eleder, sob a orientação do Laban, onde o Laban viveu meio afastado do barulho a fazer das aulas, mas ele que orientou o programa da escola. Quando ele ensinava, segundo o Jos Eleder, que era o diretor da escola, ele era muito gentil e ajudava para que as pessoas conseguissem dar o máximo de si, mas sem constrangimento e sem grandes esforços errados. Quando ele ensinava, ele usava muita expressão corporal do rosto dele,
para passar passar os estados de ânimos que ele queria que aparecessem também na dança. E os movimentos das mãos dele, que eram incrivelmente flexíveis, também contavam e explicavam até para um grupo como de um regente os movimentos que deveriam ser feitos. Laban observou que o movimento humano se constitui na relação de 4 fatores, onde estão todos os gestos do cotidiano. Berlim era o centro da cultura europeia. Não era Paris nem Londres. Era Berlim, apesar de ser devastado pela guerra, o afluxo da gente, especialmente da Rússia, gente de talento que queria atividade artística sem censura, gente da Polônia, gente do oeste que afluiu, mas também do interior da Alemanha. A época das grandes premieres de teatros e, sobretudo, de musicals, operetas, gigantescas encenações que logo depois passaram para a celuloide, o cinema. O cinema alemão, sob a sigla de UFA, dos anos 20 até 30 em Berlim, formava realmente a base do cinema mundial. Mas, sobretudo, o clima de liberdade, de falta de censura, apoiado por uma imprensa livre, facilitou o surgimento de uma nova arte. A Bauhaus contribuiu com as ideias, os arquitetos projetavam novos edifícios e novos princípios, só que a crise de 29 impediu a execução de grandes edifícios. E estes mestres tiveram depois a sua chance de realização nos Estados Unidos. Nas décadas de 20 e 30, Laban atingiu a sua maturidade. Dançou e coreografou na efervescência cultural do Preguerra. Envolveu-se com artistas como Kandinsky, Dalcroze e Dada. A partir dessas experiências, Laban desenvolve um método de movimentação onde o importante é desenvolver o movimento natural na sua espontaneidade e riqueza. Cada indivíduo tem o seu modo de se movimentar, o seu repertório, que é formado pela sua experiência em descobrir-se, o corpo e o mundo. Bom, era só para para quem não viu, né, poder dar uma olhada nesse documentário. Eu coloquei o documentário completo, está em 2 partes ele. Então aí tem coisas bem interessantes, tem umas imagens legais, dá para você entender um pouquinho mais sobre o Laban. Aí como o próprio documentário diz, né, ele pensou, estudou o movimento corporal e ele reconhece que cada um tem um tipo específico de movimento corporal. Tá? Ninguém se movimenta igual a todo mundo, mas cada um tem sua própria característica.
E é isso que ele estuda, e os exercícios dele são para desenvolver em cada pessoa, né, os seus próprios movimentos corporais. E é isso que torna a experimentação dele interessante nesse início do século XX, tá? Então agora eu vou colocar a apresentação que também já está lá no Classroom, essa apresentação aqui. Vocês ficaram com alguma dúvida e querem falar algo sobre o vídeo? Gostaram de ver? Sim, só o Fagner que viu. Toda vez o Fagner é o único que está assistindo minha aula, parece. Ah, Williana. Pois aí eu acho que a gente termina a dança hoje e na semana que vem a gente vai ver um pouquinho sobre o cinema, tá? Não, o vídeo tava ruim, Dayana, né? A qualidade tava ruim, mas o conteúdo tava interessante esse conteúdo, tá? Aí você dá uma olhada nele, vocês dão uma olhada nele depois. Pois bem, então, retomando os conceitos, né? E retomando um pouquinho do que foi falado aí no slide, o Laban ele vai conceber essa teoria, né, de que nossos corpos se organizam sobre 8 ações ou movimentos básicos. Quais seriam esses movimentos básicos? Tem esse link que eu mandei, tá, Letícia? Também tem esse link. Então, Laban ele vai pensar em oito ações ou movimentos básicos. Quais seriam esses movimentos básicos? Torcer, pressionar, chicotear, socar, flutuar, deslizar, pontuar, apontar e sacudir. O pontuar é o mesmo que apontar, aí sacudir, certo? Então seriam esses movimentos básicos do corpo humano, tá? Esses movimentos eles estariam ligados a quatro propriedades: fluência, espaço, peso e tempo, tá? Esse link que eu mandei, Letícia. Tem um link que eu mandei do YouTube e também mandei lá pelo Classroom, certo? Aí, no livro de vocês, deixa eu procurar logo a página aqui, que aí eu passo a página para vocês também. Eu coloquei a página também lá no Classroom, para vocês darem uma lida nessas páginas. Hum, Laban, cadê? Página 109, tá, pessoal? Página 109 tem esse mesmo conteúdo aqui, que eu estou falando hoje, certo? Fala um pouquinho sobre criação e registro, o sistema 2, aí fala um pouquinho do Laban, e um pouco sobre os movimentos corporais, que aí dá para você entender. E o conceito que ele criou de kinesfera, certo? Aí vocês podem dar uma lida nessas páginas 109 e 110. Também tem um pouco de informação sobre ele. É uma página que vocês já leram, porque tem um pouquinho sobre música também, que fala sobre o Raymond Murray Schafer, que foi aquele músico que a gente viu já. Tá? Deixa eu ver, leiam também a página 114, se quiser. Tem um projeto experimental lá também. Pois bem, então, continuando, né? Deixa eu repetir. O Laban ele vai estudar as ações do corpo humano e ele vai dizer que temos 8 ações ou movimentos básicos. Torcer, né? Pressionar, no caso pressionar, no caso as mãos ou abraçar. Chicotear, que seria o caso de mexer o braço, né? Socar, flutuar, deslizar, pontuar ou apontar e sacudir. Esses seriam os movimentos básicos que ele percebeu no corpo humano. E esses movimentos estão ligados a 4 propriedades: fluência, espaço, peso e tempo. Ou seja, essas propriedades elas vão diferenciar os nossos movimentos. A forma que eu vou torcer um determinado objeto vai ser diferente da forma que vocês vão torcer, por conta do meu peso, por conta do meu posicionamento dentro do espaço. Tá? Então, cada um de nós
vai ter uma movimentação diferente, vai produzir esses movimentos de forma diferente. E aí, a fluência, por exemplo, é a forma como os movimentos se desenvolvem ou transcorrem, ou seja, é a qualidade expressiva da execução do movimento. Tá? A fluência, alguns de nós vão ser mais, por exemplo, desastrados do que outros. Tem gente que não pode encostar numa mesa que bate, não pode passar perto de uma mesa que bate na mesa. É o meu caso, né? Às vezes eu tô aqui sentado nessa mesa aqui para ministrar aula e eu estou chutando as cadeiras, porque elas estão aqui na minha frente, ou seja, a minha fluência é um pouco desastrosa, né? Então, nesse caso, né, a fluência seria isso, é a forma como os movimentos se desenvolvem ou transcorrem, né? Seria essa qualidade expressiva, mas na execução de um movimento. Alguns executam o movimento melhor do que outros, tá? Já o espaço paralabo é um alimento que é o alimento não, elemento que define e acolhe a direção e o sentido dos movimentos de um dançarino. Um exemplo, ao se movimentar, o dançarino ele pode fazer de uma forma objetiva ou, vamos dizer, orientada, né? O movimento de pegar um determinado objeto, tá? Então, é uma forma, um movimento objetivo, numa direção determinada, claro, ou sem maiores definições, né? Por exemplo, ele pode tanto fazer isso de forma objetiva ou sem objetivo nenhum, né? Como um objeto à deriva ou direcionando de acordo com os elementos ao seu redor. Aí vai depender da interação. Então, esse movimento ele pode ser objetivo para pegar algo, tirar algo de uma mesa ou bater em determinado objeto, ou não. Aí o peso seria o resultado do impacto que os movimentos dos dançarinos podem causar, expresso de diferentes formas em relação à gravidade, né? Aí influi todo as nossas diferenças de massa corporal. Alguns movimentos vão gerar mais um forte impacto no solo, enquanto outros não, mas serão mais suaves. Aí, claro, vai depender da nossa relação com a gravidade, da nossa massa corporal com a gravidade. E, por fim, o tempo. Tempo você já deve imaginar, né? O tempo se refere à dança, né? A percepção da dança. Cada música ela tem uma, cada música vai ter um tempo diferente, né? Cada música vai ter um tempo diferente, então você vai se movimentar, por exemplo, de acordo com a música, ou se não tiver música, então você vai fazer essa movimentação de acordo com esse tempo musical, tá? Esses movimentos, claro, podem ser mais rápidos, mais ágeis, mais lentos, aí vai depender de você, da sua interação com a música, da velocidade que você quer executar esses movimentos. Então, esses movimentos básicos, estudados, definidos e sistematizados por Laban, constituem a estrutura básica de movimentos para que dançarinos e coreógrafos e qualquer pessoa, né, criem as suas composições, ou seja, criem seus movimentos. As propriedades por ele estabelecidas, como peso, influência, e as interações propostas entre o tempo e o espaço vão descrever como os movimentos podem ser criados, elencados, fixados e executados. Então aí as coreografias passaram a ser feitas baseadas nessas propriedades. Aí por isso que essa proposta do Laban vai se constituir como uma referência, né, e elementar para qualquer coreografia. Aí dessa forma, por meio dessa combinação de movimentos básicos e as quatro propriedades que vão nascer as composições e as sequências coreográficas, tanto da técnica de Laban quanto dos outros coreógrafos que vão vir após ele, né? Como vocês viram no vídeo, ele se tornou dançarino, se tornou coreógrafo a partir de 1920, 1930. Depois dele, todo mundo vai usar essas teorias, né, para criar essas movimentações. Até mesmo quando a pessoa não sabe exatamente como ele está criando aquelas coreografias, mas ele segue certos movimentos que foram desenvolvidos por Laban. Então aí, só para vocês entenderem como ele é importante. A Pina Bausch segue muito da teoria do Laban, tá? Porque o Fagner disse umas mais rápidas e outras mais lentas. Com questão do tempo, né, Fagner? Aí, por que o ser humano desenvolveu a música e a dança
Sinceramente, essa é uma resposta que não tem como te dizer, né? Por que isso se desenvolveu. Mas você pode levar isso para você mesmo. Por que é que você escuta música? Hein? Por que é que você escuta música? Você escuta música, não escuta? Mas por quê? Não escuta música, não escuta? Não, mas você escuta música, não escuta? Tô perguntando. Não escuta não escuta música sempre? Pois é, se você escuta música, você tem algum motivo para escutar música ou só escuta porque gosta? Hein? Vocês escutam música porque gostam ou por algum motivo? Então, né? Porque se você não gosta, é. Então, só isso já é o suficiente. Assim como as pessoas que fazem música pensam só nisso, né? Porque gostam da música, só. E as pessoas que querem fazer música também gostam de se expressar através da música. Então, é como eu sempre falei, toda linguagem artística, seja música ou dança, elas são formas de expressão, elas são formas de comunicação. Quando a pessoa escreve uma música, ela quer comunicar algo ao mundo. E as pessoas fazem música por isso, porque elas gostam de fazer música, porque elas querem comunicar algo, assim como as pessoas querem escutar a música, porque se sentem mais aliviadas, diminui o estresse, como a Nayana falou, né? Diana falou. Então, não dá para te dizer por que é que o homem faz música, né? Só porque descobriu que ele pode se expressar dessa forma, porque descobriu que ele pode expressar seus sentimentos, seus pensamentos dessa forma, né? E alguns fazem isso muito bem, né? E as pessoas gostam de escutar música, e a dança também vem nesse sentido. Quando você escuta a movimentação, uma determinada música, um determinado ritmo, normalmente você acaba se mexendo, às vezes até sem querer, porque você quer expressar, o seu corpo quer expressar algo, né? Ao ouvir uma música, ao ouvir um determinado, expressar nem que seja que você está gostando, né? Que você está gostando daquela música que está tocando. Eu não diria dinheiro, empolgação. Hoje em dia pode ser, entendeu? Hoje em dia pode ser porque nosso mundo todo ele é voltado para o capitalismo, ele é voltado para o dinheiro, né? Mas muitos músicos podem fazer música hoje por conta do dinheiro só. Mas não são todos. Tem gente que faz porque realmente gosta, porque quer se expressar, entendeu? Mas dizer que todo mundo que produz música produz pelo entretenimento próprio, pelo dinheiro, pela empolgação, isso não é verdade, né, Nelson? Muita gente faz porque gosta, e não exatamente porque quer dinheiro, tá? Mas realmente no nosso mundo capitalista, muitos dos músicos que estão aí no mercado estão aí só para ganhar dinheiro mesmo, tá? Então, aí voltando, né? Como eu mencionei, esses movimentos do Laban se tornaram muito importantes, né? Ele se tornou a base de todas as coreografias que a gente vai conhecer. Em relação ao espaço, por exemplo, os nossos movimentos podem ser realizados também em determinada altura, tá? São divididos em três níveis principais: o alto, o médio e o baixo. Acho que isso vocês já entenderam, né? O que seria o movimento alto, o movimento médio e o movimento baixo. O alto seria aquele na altura da cabeça, né? Na parte mais alta da cabeça. O médio seria aquele na altura do tronco, né? Barriga, peito. E o movimento mais baixo seria aquele na altura dos pés. E aí o movimento da dança explora esses três níveis, né? Criando um deslocamento de verticais do corpo no espaço, que aí sim a gente pode ver nas coreografias, tá?
Então, aí como eu mencionei, né, a criação do Laban tem tudo a ver com um movimento que ele criou chamado de kinesfera. Não sei se vocês perceberam no vídeo, mas no vídeo sempre os dançarinos que ele faz, aqueles desenhos que ele faz, tem uma esfera ao redor, como se estivesse dentro, até parece ele dentro de uma grande esfera de metal, né? Vocês viram isso no vídeo? Hein? Ele usava aquela esfera, né, para entender como o nosso corpo se movimentava dentro do espaço. Né? Foi a base da criação dos movimentos do Laban. Então, ele vai conhecer, vai citar, né, essa quinesfera. Aí, inclusive, ele coloca assim, que a quinesfera é o estudo de como nós ocupamos o espaço individual e como podemos alcançar limites ao esticar o corpo. Ou seja, ele testou dentro dessa esfera o alcance máximo de cada movimento, dos braços, da extensão das pernas. E aí, dentro dessa quinesfera, a pessoa poderia cada pessoa poderia ter um alcance máximo ou qual alcance mínimo, né? Assim, ele podia estudar o movimento de cada um. Uma das alunas dele que fala no começo, né, até fala que quando ele ministrava a aula, ele se preocupava muito de respeitar os limites do dançarino, de não fazer algo exagerado, né? Fazer algo que o dançarino não pudesse realizar por conta de conhecer esse movimento corporal de cada um, tá? Deixa eu passar o slide aqui. Então, aí é que a gente chega nesse conceito, né, de consciência corporal, daquilo que cada um pode fazer, né, dos movimentos que cada um pode fazer. E aí o Laban, ele foi vamos dizer, um dos criadores dessa ideia. Ao invés de obrigar o dançarino a fazer um movimento impossível para ele e criticar o dançarino porque ele não conseguia fazer aquele movimento, ele vai reconhecer que cada um tem a sua forma de se movimentar e que basta que a gente desperte nossa própria consciência corporal para a gente entender o que movimento nosso corpo pode fazer da forma mais natural possível, sem a gente forçar o corpo, sem a gente forçar os músculos, né? Acabar tendo uma lesão, um grande machucado, tá? Que acontecia muito com os bailarinos, que eram forçados ao exagero, certo? Aqui, retomando, né? Que essa parte eu já falei, questão de movimento, tempo, espaço, tá? E eu coloquei só mais essa parte aqui que fala sobre a dança moderna, né? Já que a gente está falando que o Laban ele tem uma grande importância. Ah, não está passando o slide, não? Hein, Fagner? Tá passando o slide, gente? Ah, certo. Então, até o final do século XIX, o balé clássico, ele era a expressão máxima da dança nos palcos, né? A dança clássica, ela apresentava alguns princípios bem rígidos, e os bailarinos tinham que ter características físicas que se adaptem às coreografias. Então, a coreografia ela era muito rígida, e você tinha que se adequar à coreografia, e não a coreografia se adequar ao seu corpo, que é o que o Laban vai fazer depois, né? Mas o balé clássico ele obrigava que as pessoas seguissem determinadas características rígidas. Muitas vezes as bailarinas tinham pés machucados, né? Vocês já devem até ter visto isso até hoje. Tem muitos balés que obrigam as dançarinas a fazerem determinadas coisas. O fantástico desse final de semana foi bem interessante. Não sei se alguém viu, mas falou de uma bailarina negra, né? Que brasileira que teve. Alguém assistiu? Que teve as suas sapatilhas, né? Colocadas no museu do Smithsonian, que é um museu importante lá nos Estados Unidos, em Washington. É o Museu da Consciência Negra. Por quê? Ela era uma dançarina negra e, sim, depois procura, tá, Fagner? Essa notícia é bem legal. Ela é brasileira, né? Ela é negra, brasileira, e ela foi dançar nos Estados Unidos. Chegou lá numa escola de dança negra, ela, ela foi dado, né? Uma das dançarinas falou para ela que eles pintavam as sapatilhas para ficar da cor da pele, né? Por quê?
As sapatilhas de bailarinas, como vocês já devem ter visto, são rosas, né? Elas todas são rosas, muitas vezes elas usam a meia calça rosa, tem aquela saia, o tutu rosa, né? Então tudo isso era porque essa cor rosa combina com a pele branca. E a maioria das dançarinas no início do século XX são brancas, eram brancas, não se deixava nenhuma dançarina negra, porque dizia-se que as negras não tinham porte corporal para ser dançarinas. Inclusive a mulher falou isso a dançarina brasileira, eu não lembro o nome dela agora, mas ela falou isso na entrevista também, que em muitos corpos de balé, né, em muitos grupos de balé, eles não aceitam dançarinas negras, porque elas têm um porte corporal diferente. E eles querem bailarinas muito magras, né, com um determinado porte físico e de pele branca, porque fica mais parecida com a cor da sapatilha, com a cor da meia calça, que é tradicional no balé clássico, tá? E aí ela foi até a empresa, né, que produz sapatilhas e falou que era muito melhor que eles fizessem sapatilhas com a cor da pele, ao invés de fazer só sapatilhas rosa. Isso aconteceu agora, gente, foi há pouco tempo. A gente não está falando de uma discussão de, de há muitos anos atrás, não. Ela, inclusive, tem só uns 20 anos, essa bailarina. Tá? Então, eu acho que foi em 2017, 2018, que ela procurou a empresa que produz sapatilhas e pediu que eles fizessem sapatilhas de cor negra, ou sapatilhas da cor da pele de cada uma pessoa. E aí a empresa começou a fazer sapatilhas de cores diferentes, ao invés de fazer sapatilha só rosa, tá? Para não obrigar bailarinos de outra cor, né, de outras raças, a terem que pintar suas sapatilhas, para ficar igual à cor da sua pele. Então, isso é uma coisa bem interessante, só para a gente fazer esse link de como o próprio balé, no início do século XX, tinha e ainda tem, né, já que a gente está falando de um acontecimento recente, ainda traz muitos traços de racismo, tá? É uma reportagem muito boa que saiu no Fantástico, quem quiser dar uma olhada, né, sobre essa mulher, sobre essa dançarina brasileira. E ela se tornou importante por isso, porque ela conseguiu, né, demonstrar um racismo que nem ela tinha percebido que era racismo, né, o fato de as sapatilhas só serem da cor rosa, né, não terem sapatilhas de outra cor, e que conseguiu mudar, né, uma empresa, conseguiu mudar toda uma produção para se adequar ao mundo moderno, né, que é um mundo que enfrenta cada vez mais esse racismo. Então, entre o final do século XIX, século XX, com várias revoluções, movimentos sociais, devastação na Primeira Guerra, a dança vai sofrer essas modificações, com Laban e com outros dançarinos. Os princípios e as características da dança moderna vão trazer um contraponto a essa estrutura rígida do balé. Então, olha, eu percebo que é uma transformação que começou lá no início do século XX e que agora ela continua em transformação, já que a gente tem essas mudanças, né, permitindo que mulheres negras dancem, permitindo que mulheres negras participem de grupos de balé. Aí, por exemplo, essa ideia do eixo do trabalho corporal na dança moderna, para eles o eixo do trabalho era só o tronco, né, na dança moderna. Aí não tinha espaço para improvisação. Agora, na dança moderna, passou a ter um espaço para improvisação. Tá? Aí Laban, por exemplo, vai se focar nas estruturas articulares, movimentos mais livres, coreografias que vão até o chão também, né? Respiração, dando ritmo dos movimentos e por aí vai, trabalhando a ideia de expansão, condensação, né? Movimentando cada vez mais o corpo. Então essa dança moderna vai se preocupar muito em desenvolver essa consciência corporal dos bailarinos, como eu mencionei, né? Uma das francesas o francês Delsart, né, que vai ser um desses precursores junto com o Labo da dança moderna, acreditava que cada movimento corresponde a uma emoção. Assim, por exemplo, uma pessoa acuada, com medo, vai encolher o corpo, né, contrair os músculos. Eu acho que eu até falei em aulas anteriores que o fato de dobrar os braços, né, cruzar os braços, significa uma postura corporal de medo, de receio, de que você não está à vontade naquele ambiente. Você às vezes faz que nem percebe. Você está lá, por exemplo, num lugar ruim, numa fila de supermercado, por exemplo, ou numa fila para pagar uma conta, você cruza os braços. Por que você cruza os braços? Porque você está incomodado, porque você não quer estar lá.
entendeu? Assim, outros movimentos, falei, né? Outros movimentos você faz que nem percebe, né? É, isso. Aí a sua postura muda, né? Então, os nossos movimentos representam, sim, certos sentimentos, né? Aí, outra figura importante foi essa bailarina que está aí, né? A Isadora Duncan. A Isadora Duncan, ela foi bailarina lá na mudança, né, do século XIX para o século XX. Ela ela vai inspirada pelo ciclo da natureza, ela vai inovar na dança, rompendo os padrões antes estabelecidos da dança, sem usar os trajes típicos. Você pode ver aqui que ela não está usando as roupas de bailarina, né? Ela está descalça, ela não está usando o colã, ela não está usando meia calça, nada disso. Aí ela vai usar o quê? Né? Ela vai dançava descalça, usando uma túnica e fazendo amplos movimentos. Ela fazia improvisar, né? Lá no início do século XX, ela fazia improvisações e sem usar a roupa, né, do balé clássico. Aí a gente pode até ver que há certas semelhanças, né, com a Pina Bausch, com o Laban, nessa bailarina. Outra bailarina importante foi Martha Graham, entre as décadas de 20 e 30. Ela vai desenvolver um método de dança dando ênfase a essa expressividade dos sentimentos, na montagem das coreografias e por aí vai. Eu acho que eu não coloquei nenhuma imagem dela aqui. Peraí. Deixa eu ver se eu coloquei. Não, não coloquei. Mas deixa eu passar esse slide aqui. Que a gente tem alguns outros bailarinos, né? E a gente tem até alguns modelos aí, ó. Tem essa imagem aí, para quem não conhece a sapatilha, né? Como eu disse, ela rosa, então ela combina mais com a cor da pele clara, né? Tomando a ideia que eu falei. Então, os princípios da dança moderna foram inspirados, né, para muitas das inovações da dança contemporânea que introduziu, por inspiração, na verdade, que introduziu novas temáticas e propostas, incorporando linguagens artísticas, né? Aí a gente retoma até aquele negócio da dança teatro, né, que desenvolvida pela Pina Bausch e outros coreógrafos que também vão usar, como a Mary Wigan, que foi professora da Pina Bausch, né? Então, essa dança-teatro juntou essas duas expressões artísticas. Ela seria uma forma de expressão artística que propõe a elaboração de coreografias que, por sua vez, incorporam movimentos do cotidiano, movimentos abstratos, em forma de narrativa. Ela vai se caracterizar, por exemplo, pela inserção de textos poéticos, dramáticos, em que os bailarinos vão declamar durante a dança. Então, vai ter um pouco de tudo isso na dança-teatro, né? Não é só os aspectos cênicos, né, que a gente vai conhecer. Aí nessas imagens que a gente tem aí, ó, eu acho que até tá fora de ordem, porque deveria ser primeira a imagem do Luís XIV, né? Devia ser a primeira imagem do Luís XIV, porque o balé clássico, como a gente conhece, vai ter inspiração do Luís XIV, né, dos franceses, que eram exímio dançarino. Ele vai criar a Academia Real de Música e uma escola de balé, né, que vai ter o nome de Balé da Ópera de Paris. Aí, por causa disso, os bailarinos homens e mulheres vão passar a estudar a dança sistematicamente, e as apresentações vão ser abertas ao público. Então, ele é que vai, vamos dizer que vai criar os paradigmas do balé, né? Porque o Luís XIV ele criou esse modelo de balé no século XVII. E esse modelo rígido, né, com essas roupas, e que ele era um dançarino, aí é ele dançando, né, o Luís XIV, ele era um dançarino e isso, ele era um dançarino. Inclusive o Luís XIV ele Toda a fez higiene muita coisa pessoal no assim banheiro. Ele falou, como que assim? Alguém não tá fazendo higiene pessoal no banheiro, tá fazendo em outro de lugar. certa forma o Eu que balé tô usando esse clássico pano aqui. ele é da Não, né, Gil? dança, tá? Ou ele é francês. O que foi isso? O balé clássico ele é Que... francês, né? O modelo de balé clássico, não estou dizendo que a dança em si, ela não foi inventada pelos franceses, né? O homem sempre dançou, seja em rituais ou outras coisas, ou em outros momentos, né? A gente sabe como a gente vê rituais
rituais comemorativos, né? Como é que chama? Rituais indígenas, né? Com rituais africanos ou rituais de tribos, né? A gente tem sempre esses rituais, eles sempre estão dançando nesses rituais, né? Rituais para todo tipo. O Luís XIV, ele é sempre citado nos livros de história, né? Era isso que eu queria me relembrar o que era. Mas ele é sempre citado nos livros de história, porque né, quando se fala daquele tempo do absolutismo, né? Ele é chamado de o Rei Sol, que ele fala, tem aquelas frases de que ele se considerava o Sol e por aí vai, e considerava praticamente um deus, então ele se considerava todo poderoso. Aí vocês imaginam, o cara criou a escola de música, criou uma escola de dança, né? Parece que, se eu não me engano, entre outras coisas que ele fez, até o modo de parto, parece que foi ele que... Ah, sim, terminou a aula, né, gente? O parto atual foi ele que desenvolveu também, tá? Se eu não me engano, foi ele. Porque as mulheres não nem é bom para a mulher ter o filho deitada. Não sei se vocês já viram, né? É de barriga para cima. A mulher não fica deitada com as pernas abertas e a barriga para cima, numa cama. Eu vou já mandar a frequência, tá? Não se preocupe, Jelaine, estou terminando. Estou só ajeitando a frequência aqui. Então, o parto não é assim, né? Com a mulher deitada, com a barriga para cima. Mas não era feito dessa forma até o Luís XIV, tá? Ele mandou que fosse feito. O parto normal o parto normal, entendeu? Sempre teve, a mulher sempre teve, não tinha negócio de, nessa época, nem antes dessa época, não tinha negócio de cesariana nem nada disso, tá? A mulher tinha um filho normalmente. Eu digo a posição do corpo da mulher, tá? Porque as mulheres, antes do Luís XIV, elas tinham o filho normalmente de 4, né? Cesariano, não é essa de cesariana, é a posição do corpo da mulher, tá? A mulher, normalmente, ela tinha um filho de 4 ou de cócoras, que era o que acontecia. Inclusive, muitas parteiras recomendam isso para muitas mulheres, tá? Mas o Luís XIV queria ver o seu nenê nascendo. Então, ele mandou o médico colocar a mulher dele naquela posição, ela deitada, com as pernas abertas, em cima da cama, para ele poder ver o nenê nascendo. E dali para frente, todos os médicos passaram a usar esse método, tá? De colocar a mulher deitada de costas na cama, com as pernas abertas, né, para o neném sair. Aquele modo não é o mais fácil do bebê sair, entendeu? Por isso que nem é tão recomendado. Ele é mais perigoso para a mulher, tá? Mas é o mais fácil para o médico. O mais seguro para a mulher seria outras posições, não ficar deitada em cima da cama, entendeu? É isso que eu quero dizer. Naquela época todo parto era natural, era normal, né? Aí eu não tinha ideia de cesariana. O que ele inventou foi esse método que os médicos usam até hoje no parto, tá? Então até isso foi invenção desse Luís XIV, né? Então, acho que eu terminei o conteúdo. Na semana que vem a gente vai falar já sobre cinema, tá? Qualquer dúvida, vocês me perguntem, tá bom? Dê uma olhada no Class 1 também. Desculpa a demora hoje, tá, gente? Bom intervalo aí. Sim, tem sim, né? Tem vários tipos de parto atualmente, né? Mas o mais comum ainda é com a mulher deitada, né? Porque a mulher deitada na cama, ela pode até dar dano na coluna, né? Pode acontecer de dar um problema no quadril e por aí vai. Aquela posição não é muito boa para a mulher, não.